A paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos os amados irmãos e irmãs. Estamos aqui com mais um programa Mensagem de Vida, programa este da Igreja Batista Renascer. Amém? Hoje eu quero trazer aqui o tema: o que somos por fora, muitas das vezes não somos por dentro. Amém? Eu quero convidar você a lermos o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13, 14 e depois o versículo 20 ao 26. Mas antes, eu gostaria de convidar você a nos fazer uma visita ali na rua do bairro Limoeiro, a rua Leandro Martins Costa, número 34. E convidar você para os nossos trabalhos. Domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. À noite, às 19 horas, temos ali o nosso culto de louvor, adoração e da palavra. Terça-feira, às 15 horas, a tarde da bênção. Você não pode perder. Quarta-feira, às 19h30, o nosso culto da vitória. O trabalho de cura e de libertação. Amém? Então, está feito o convite e contamos com a sua presença. Gostaríamos então de ler agora o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, 13 e 14, que nos diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crendo, irá recebê-la. E quando estiver orando, perdoai, e se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas vós, se não perdoar, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Amém? Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, meu irmão. E acabamos de ler então essa palavra no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, os versículos 12, 13 e 14 e o versículo 20 ao 26. E com o tema: o que somos por fora, muitas das vezes não somos por dentro. Minha amada irmã, meu amado irmão, gostaríamos nessa tarde de falar para você através dessa palavra que com certeza traz um grande ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Se nós fôssemos tomar aqui uma linha teológica, nós iríamos usar uma metáfora aonde com certeza a árvore estaria representando aqui a nação judaica, aonde teria a aparência, mas na verdade não teria frutos, ou seja, não estariam fazendo nada para a honra e glória do nosso Deus. Mas nessa tarde, não é essa linha que eu quero tomar. Eu quero trazer com você aqui nessa tarde uma reflexão mais espiritual, uma reflexão aonde nós podemos entender por que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Naquela época, Jesus caminhava muito de um lugar para o outro, fazendo ali o cumprimento do seu ministério. E Jesus sai de Betânia
em direção a Jerusalém, e ele sente fome, nos diz a palavra. E ele avista uma figueira de longe, e essa figueira aparecia e mostrava para ele de longe muitas folhas, o que certamente nós iríamos deduzir que também teria frutos. Mas ao se aproximar e ver, aonde a figueira ali só apresentava folhas, não tinha o seu fruto. A palavra nos diz que não era tempo. Então, na verdade, ali estava acontecendo uma anormania, porque nem as folhas eram para estar daquele jeito. E ali então, Jesus amaldiçoa aquela figueira. Eu quero trazer para você aqui nessa tarde, nesse momento, nessa hora, que aquela figueira, ela tinha uma aparência. Ela tinha uma aparência por fora, mas o seu conteúdo ainda não estava ali preparado, não estava ali pronto, ou seja, os seus frutos. Mas ali, quando eles voltam, Pedro observa que aquela figueira que Jesus tinha ali amaldiçoado, verdadeiramente ela tinha secado. E eu quero aqui então trazer para você as respostas que Deus traz a Pedro naquela hora e naquele momento, para que você entenda, você que hoje está vivendo mais por fora do que por dentro, você hoje que está vivendo uma vida aonde por fora você sorri, por fora você demonstra alegria, por fora, muitas das vezes, as pessoas que te cercam, os seus familiares, enxergam em você um tipo de pessoa, mas por dentro, verdadeiramente, só você sabe, e Deus, o que você está passando, o que você está vivendo. E aqui então, Pedro, no versículo 20, nos diz assim: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe ao mestre: eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ou seja, Jesus aqui começa agora a trazer um grande ensinamento para os seus discípulos. E esse ensinamento agora que eu passo para você. A primeira resposta de Jesus para Pedro foi a seguinte: Pedro, diz a palavra do Senhor no versículo 22, tende fé em Deus? Minha amada irmã, meu amado irmão, muitas das vezes você está vivendo uma vida onde a sua fé está abalada, você está vivendo uma vida onde as suas lutas, suas dificuldades têm te entristecido, têm deixado você sem fé, mas a palavra do Senhor nos afirma que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé, ela é dom de Deus. E eu quero então dizer para você nesse momento, você que tem vivido uma vida mais por fora, mas que por dentro anda carregado de tristezas, de angústia, de dor, de sentimentos negativos, uma vida onde você verdadeiramente, quando você está sozinho, a tristeza, a angústia, ela vem e te cerca. Nessa tarde, Deus falou ali para Pedro e disse: Pedro, tende fé em Deus. E eu quero dizer para você nesse momento, tenha fé em Deus. Independente da sua luta, independente do momento que você esteja passando, que você verdadeiramente possa ter fé em Deus. Esse é um primeiro requisito para que você comece a viver bem, tanto por fora como por dentro. Que você venha ter fé. Logo em seguida, Jesus respondeu e disse também a Pedro: Pedro, em verdade vos digo, versículo 23, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança ao mar, ou seja, Jesus aqui está falando que qualquer que disser, ou seja, qualquer que falar, você não pode aceitar a sua situação, você não pode aceitar essa sua dificuldade. Muitas das vezes, o inimigo das nossas almas, ele coloca sugestões em nossa mente, sugestões em nossos corações, para que nós venhamos desanimar, para que nós venhamos parar,
para que nós venhamos olhar para trás. Nessa tarde eu te digo, não aceite essa situação. Não, pelo contrário, profetize que você vai vencer, profetize que você vai alcançar a tua vitória e a tua bênção, profetize que esse momento difícil ele vai passar, porque Deus está no controle da sua vida. Logo em seguida, o Senhor também fala a Pedro, no mesmo versículo 23, e diz para ele: e se tu não tiver dúvida em seu coração, e se você não tiver dúvida em seu coração. Meu amado, a dúvida significa incerteza. A dúvida significa negar ou julgar a realidade de um fato. E o inimigo, ele é especialista em colocar dúvida em seu coração e em sua mente. Foi isso que Pedro teve ao fazer as perguntas a Jesus, porque quando ele viu Jesus amaldiçoar aquela figueira, ele não entendeu. Mas Jesus estava dizendo na verdade para ele: Pedro, não me interessa só a aparência, não me interessa só as atitudes de fora, mas as atitudes de dentro, o homem interior, como diz lá em Coríntios, o homem interior, que ele vem a crescer a cada dia na minha vida. Então, Pedro, se você tem fé em Deus, se você profetizar, se você não duvidar, a situação ela vai mudar. E você vai deixar de viver só por fora de um jeito e por dentro de outro. Você vai passar a viver dentro de uma aparência e dentro de uma essência, aonde se traga uma harmonia de Deus sobre a sua vida. Então, Pedro, tem de fé. Pedro, profetize. Pedro, não duvide. Então eu quero aqui te falar, meu irmão, minha irmã, acima de tudo, ele acabou falando: creia, acredite que Deus tem uma obra na tua vida, acredite que Deus tem algo para realizar na sua vida. Então, meu amado irmão, nessa tarde eu deixo essa palavra para você, com o tema: o que somos por fora, muitas das vezes não somos por dentro. Mas com essa palavra, nessa tarde, eu quero dizer para você, terminando assim: tenha fé, profetize, não tenha dúvida, creia, tome posse na sua bênção, porque o Senhor é contigo. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Que toda a honra, toda a glória seja dada a esse Deus, e que as bênçãos do Senhor alcance a sua vida. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade. Muito obrigado por estarmos aqui. Que essa palavra, Senhor, possa penetrar no coração e na mente das pessoas que precisam. Que tem, Pai amado, vivido de um jeito por fora, mas por dentro a tristeza, a angústia tem tomado conta. Nessa tarde, nós repreendemos todo o mal, toda unção contrária, todos os sentimentos negativos da vida dessas pessoas, e que o Senhor possa abençoar cada uma delas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a você, rica e abundantemente. E mais uma vez, queremos te convidar para o nosso trabalho. Domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. À noite, às 19 horas, nós temos ali culto de louvor, adoração e da palavra. Na terça-feira, às 15 horas, nós temos ali o culto, a tarde da bênção, você não pode perder. Quarta-feira, às 19h30, nós temos ali o culto da vitória, um trabalho de cura e de libertação. Nosso endereço é ali na rua Leandro Martins Costa, número 34, bairro Limoeiro. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, rica e poderosamente. Fique na graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.